Essa gravação vocês vão poder depois acessar por um tempo aí, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, gente, bem-vindos. O tema da palestra hoje é Os Males de Amar Demais, é a palestra 103. Essa palestra tem dois temas, duas etapas, que às vezes o guia faz isso, né? Ele fala de 2, 3 assuntos ao mesmo tempo. E nessa ele fala sobre a questão de amar demais e sobre a questão da força de vontade. Eu resolvi focar na questão do amar demais para a gente poder trazer isso aqui como um tópico mesmo, né? Com a profundidade, né? Um tópico separado para poder olhar. Porque como a gente tem 1 hora, eu achei que podia ficar muito confuso, inclusive, trazer os outros, apesar de eles se conversarem, podia me estender desnecessariamente. Então, o tema hoje é os males de amar demais. E, antes de tudo, que é o Patrick, que a Bel e a Sara já estavam trazendo um pouquinho, né, que o Patrick é literalmente o trabalho do caminho, que é um caminho mesmo, né, o que eu mais gosto do Patrick, para mim, que fala assim, o que mais ficou e por que eu tô nesse caminho de tantos processos espirituais e tipos de terapia que eu já passei, que eu falo assim, eu faço terapia desde os meus 19, faço curso desses de coisa complementar e tudo mais, desde os meus 20, o primeiro, acho que foi em 2004, se eu lembro bem, o primeiro curso que eu fiz. E essa questão de caminho espiritual, então, também é se bobear até antes. Bobear não, se eu considerar a educação paterna, né, é de antes, não é se bobear. Por exemplo, vocês estavam falando de onde chegou o Patrick para vocês. No meu chegou com meu pai, ele tinha lá quando eu era criança, gente, o negócio é... Aí eu esqueci. E depois, quando eu encontrei de novo, eu lembrei, falei, nossa, é aquilo, né? Tinha outros também, mas esse processo, né, já vem há muitos anos, então. E o Patrick fala muito, né, desse negócio. É o caminho, não tem essa ideia de que a gente vai fazer alguma coisa espiritual, vai transcender, eu costumo falar, vai virar purpurina e os meus problemas acabaram. Né? Não, ele traz muita gente para a realidade, que é aqui, né? É uma metodologia que inclui autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade, inclusive, nesse sentido, né? Que eu sou responsável por mim, pelas minhas questões e pelas minhas destrutividades, inclusive, então ela vai continuar existindo, enquanto eu estiver nessa vida, enquanto eu estiver aqui no planeta Terra, eu tenho destrutividade em mim para ser trabalhada, ponto, né? Vai ficando cada vez mais leve o processo? Fica. Óbvio que fica, porque a gente vai se apropriando cada vez mais da gente, a gente vai cuidando cada vez mais da gente, a gente vai liberando as forças construtivas e criativas também cada vez mais. Mas a parte destrutiva continua existindo. Né? A gente precisa ter consciência disso. Inclusive, ela faz o trabalho aqui com a gente, junto com todas as outras partes, então ela também fica mais elaborada. Então, a gente precisa estar sempre de olho na existência dela. Então, o Patrick é uma metodologia que inclui autorresponsabilidade, a inclusão de todos os sentimentos, não tem essa de que sentimento é bom ou ruim, ou que a gente não deve sentir, todos os sentimentos existem, a aceitação do que se é no aqui e agora, é aí que está a nossa força, e uma espiritualidade bem profunda, né? Ela é sistematizada, foram 258 palestras canalizadas e o trabalho sistematizado. Aliás, eu acho importante dizer, principalmente para a Beatriz que está entrando agora, não sei se os outros também, né, têm essa lembrança ou esse conhecimento, mas todas as palestras, todas essas 258, vocês conseguem no site da Regional Brasil, ou mesmo na nossa regional, que é a Regional São Paulo, lá gratuita, é só baixar. O que é que a gente, né, divulga aqui, que é o nosso trabalho, inclusive, é o grupo de estudo, porque a gente pode, né, através da metodologia, facilitar o processo de autoconhecimento através desse método e através dessas palestras. Mas o conteúdo em si, né, ele é gratuito, ele está disponibilizado para qualquer um fazer. Eu acho importante a gente trazer isso, porque isso é uma das outras coisas que eu acho muito bacanas desse método, né? Ele é disponível, ele está ali.
Agora, se você quer trabalhar em conjunto, se você quer aprofundar nas suas questões, se você quer auxílio para dar os passos, os grupos de estudo existem para isso. E aqui, já vou aproveitar, a gente faz as quintas, né, o Petwork as quintas, né, em quatro. Aqui a Gabi, que hoje não está presente, a Bel, a Sara e euzinha, que hoje é minha vez de falar sobre o tema de relacionamento. Então, nós quatro, formadas em turmas diferentes, a Gabi, a Bel e a Sara se formaram numa turma, eu fui em outra, mas todas nós fizemos todo o processo de formação e estamos com um grupo de estudo, né, participamos pessoalmente, levando as nossas questões em grupo de estudo até hoje, e estamos com o grupo aberto para facilitar também, né, recebendo pessoas. Então, se tiverem qualquer dúvida, se quiserem saber a respeito, podem perguntar também depois para a gente. E aqui é isso, vamos lá para o tema em si. Eu não sei se vocês já passaram pela questão, porque geralmente é comum a gente ouvir, né, nas sessões, né, que eu sou psicanalista também, então às vezes eu acabo misturando as coisas e trazendo aqui do que eu passo dos acompanhamentos individuais. Mas é muito comum até a gente perceber que tem bloqueio para amar, né, que tá aquele negócio, né, de eu quero amar, mas não consigo, essas coisas assim. Ou, por exemplo, sentir gratidão quando não tem gratidão para sentir, ser boazinha, sendo que eu tô querendo, né, com muita raiva, querendo soltar. Na realidade, pular no pescoço do outro sujeito que está ali na minha frente. E é muito prejudicial quando eu tô sentindo tudo isso, às vezes uma tristeza, uma raiva, uma frustração, um medo, e tô fingindo que eu tô bem, que eu amo, que eu sou puro amor e pura luz, né? Ele coloca aqui que isso é uma frase do guia, né? Aprendemos que é muito prejudicial, porque ele já está lá na palestra 103. Então, assim, segundo ele, ele já falou muitas e muitas vezes que é muito prejudicial a gente se obrigar a sentir uma coisa que a gente não está sentindo, né? E o amor, obviamente, é uma dessas coisas. Eu fingir que eu amo não é a mesma coisa de eu amar. E é muito prejudicial, tanto para mim quanto para quem recebe, quando eu finjo o que eu estou sentindo. É porque a gente acha que para o outro que está recebendo é bom, porque pelo menos eu não fui rude, digamos assim. Mas a verdade não é essa, não é boa nem para quem recebe, porque ele está, na realidade, recebendo o que você está emitindo de verdade, né? Mesmo que na fachada seja uma coisa, o que você está realmente dando para o outro é o seu no total, que inclui a emoção que você está contendo, os pensamentos que estão sendo contidos, a vontade que às vezes está, né, amordaçada. Isso tudo está no pacote do que o outro recebe. Então, ter consciência e clareza disso é um passo essencial. E saber que isso está me prejudicando é importantíssimo. Então, recapitulando aqui, é muito prejudicial se obrigar a sentir amor quando isso não é verdade. Ponto 1. Certo? Também é verdade que se a gente não der amor, a gente não recebe. Né? Isso eu também acho que todo mundo que participa aqui já ouviu falar disso, porque, né, é bastante senso comum. A gente dá, a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, se eu quero ser amada, eu tenho que dar amor. E aí criou-se um conflito básico e enorme dentro do ser humano que somos, que é a tendência da gente querer forçar amor, porque se para eu ser amada eu tenho que dar, mas eu não tenho para dar, porque eu não estou amando nesse momento, porque eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo outra coisa, ressentimento, sei lá, então eu vou me obrigar a amar, eu vou amar, né? Quem já não se sentiu em situações como, às vezes eu estou falando assim com força, eu vou amar, mas às vezes isso é sutil. Teve alguns atendimentos que me marcaram assim, na minha carreira, né, desde que eu já comecei como psicanalista, que foram dois casos, assim, especificamente, que muito claro nesse sentido que tem um pouco a ver com isso, né, de como se a gente pudesse, a gente se forçava a mudar o sentimento que acontece.
né? Esses 2 casos que eu tô falando é que são de 2 clientes que eu já atendi que estavam num estado meio depressivo e a questão era que estavam num relacionamento que era bom, a pessoa era muito legal, ela era responsável, ela era querida, ela era decente, ela era disponível e ela não amava. E ela estava se sentindo cada vez mais vazia porque ela não amava e ela tentava amar e não conseguia amar a criatura. E era uma dor profunda dessa pessoa que não conseguia amar alguém que deveria ser amado porque era uma pessoa muito legal. Né? Aqui nessa palestra, o guia foca geralmente na pessoa que está do outro lado desse pêndulo aqui que eu trouxe, né? Que é a pessoa que, a princípio, é boa, tem amor para dar, e o outro, que é essa minha cliente, como exemplo, não ama de volta. Né? No caso, eu atendi a pessoa que não correspondia ao amor. Estava casado e tudo mais, mas, assim, anos tentando amar uma pessoa, porque ela era, tipo assim, uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas não consegui, né, transformar aquilo num amor. Não consegui amar o outro. E aí, como é que é? Eu trouxe um exemplo de o que acontece com quem está do outro lado, não necessariamente as reações vão ser iguais, mas eu convido vocês a pensar como é estar nesse outro, né, aspecto, que é quando eu amo, quando eu tenho para dar, quando eu estou lá disponível, quando eu quero estar junto com você, e o outro não responde, né, o outro não quer, ou às vezes o outro sai correndo, né, porque uma das reações pode ser literalmente abandonar. Então, a palestra, né, que é o mal de amar demais que ele trouxe, que é quando eu tenho mais para dar do que o outro tem para receber. O outro não está, né, eu costumo dizer, uma comunicação precisa de 2 lados. Né? Se a comunicação está só de um lado, não vai resolver. E é um pouco por aí. A nossa capacidade de amar não pode ser forçada pela nossa vontade. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas é difícil da gente aceitar e introjetar e elaborar, digerir de verdade dentro da gente. Nossa capacidade de amar, aliás, os nossos sentimentos em geral, eles não podem ser forçados pela nossa vontade. A gente não muda sentimento goela abaixo, na marra. Né? E aí, o que eu faço com isso? Primeiro, eu preciso de um autoconhecimento, no sentido de eu preciso saber, ter percepção do que é que eu estou sentindo de verdade. Eu preciso aceitar o que eu estou sentindo de verdade. Relaxar ali nesse lugar, é aqui que eu estou. Isso não significa desistir, ir para uma desesperança, entrar na síndrome da Gabriela, famosa, nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? Não, não. Mas é só quando eu aceito a minha realidade, e no caso aqui também, a realidade do outro, já vou começar a trazer o tópico do outro, é que algo é possível mudar. Porque existe um porquê, como a gente já viu em tantas palestras aí que a gente já trabalhou aqui, existe um porquê se ela está fechada. Essa emoção existe por algum motivo, ela é meio que um sintoma. Né? Não adianta eu obrigar ela a ser diferente do que ela é. Se ela existe ali daquela maneira, daquele jeito, é porque tem algo em mim que está causando aquilo. Né? A minha vontade, ela tem um outro significado aqui. Ela vai ser usada na hora que tiver a disponibilidade. Na hora que abrir o caminho, a vontade será maravilhosa. Nesse momento, a minha vontade tem que ser usada para autoconhecimento, ela tem que ser jogada para o meu interno, para que eu possa perceber e reconhecer com coragem e honestidade qual é a verdade do que eu estou sentindo e do porquê que eu estou me sentindo daquele jeito. E lidar com isso. Lidar com o aqui e agora. E não com como eu gostaria que fosse. Né? E que então eu tenho que me obrigar a ser diferente do que eu sou para poder ter aquilo que eu quero que seja. Porque se a gente aprende a trabalhar e a realmente encarar, a se jogar para esse real, que dá muito medo,
né? Quem já deu esses passos pode falar. Quando a gente se abre para isso, geralmente a gente libera qualidades que estão ali enroscadas e também a capacidade de amar espontaneamente começa a crescer. Quando eu não me aceito como eu sou de verdade, eu já estou no não amor, eu já estou numa rejeição, no fundo. Sem perceber, mas é isso que eu estou criando. E nesse lugar tem uma resistência, tem uma negação. Se tem uma negação, como é que o amor vai fluir? Como é que vai desenvolver a coisa? Então, para que se ame de verdade, precisa ter um certo relaxamento interno. E esse relaxamento interno vem de um processo de autoconhecimento. Então, nesse momento, lembrando, não é um joga fora sua força de vontade, não use nada, mas ela tem que ser colocada na direção correta, que é para se analisar, para se ver, para entender, e não para te obrigar a mudar de postura ou de emoção, para você ser diferente do que você é de verdade. A diferença vai vir. É importante frisar isso, você não vai continuar no mesmo lugar. Mas não é te obrigando a ser diferente do que você é que isso vai mudar. Parece meio complexo na nossa cabeça, geralmente, porque geralmente, todas as vezes que eu trago esses assuntos, as pessoas, mas isso é desistir, isso daí, então, eu nunca mais vou andar, aí ferrou, Alessandra. Não, gente, precisa coragem para dar esse passo, mas ele é um passo realmente essencial. É só na medida em que você se aceita e se conhece que espontaneamente você muda. É um movimento orgânico, é como se nascesse de você. E muitas vezes nem é tão diferente assim daquilo que você imagina que deveria ser. Inclusive, às vezes isso vale sobre quem eu sou, Porque a gente tá assim, nossa, então aquilo que vai nascer de mim, você é uma pessoa muito diferente se eu não sou essas minhas defesas todas, A gente é bem parecido com o que a gente é de verdade, só que tá mais relaxadinho, no geral, é mais espontâneo, não é? Porque essas coisas não estão meio amarradas o tempo todo na palestra. Esse é um trecho que ele trouxe que eu queria comentar, por isso que eu coloquei ele inteiro. Até agora, e eu acho que isso cabe, pelo menos para a grande maioria de quem está aqui, a ênfase de vocês com relação ao amor, eu diria para relacionamentos, inclusive, recaiu sobretudo na capacidade de amar, pois a gente quer ser amado. O que isso significa, que o guia estava trazendo? A gente quer aumentar a nossa capacidade de amar porque a gente sabe que a gente não ama o suficiente, que a gente tem bloqueio ali, que a gente tem questões no amor, que eu tenho no fundo do meu coraçãozinho bloqueado, que eu quero receber primeiro para depois dar. Então a gente fica batendo na tecla, aumentar a minha capacidade de amar. Eu quero aprender a amar, eu quero, amar. E no fundo a gente faz tudo isso porque a gente quer ser amado. E se tem uma coisa que a gente também já aprendeu em processo de Petri, que o guia fala bastante, é que a gente precisa ter um desejo bem direcionado, porque ele precisa ser exatamente aquilo que eu estou querendo. Então, se eu quero aumentar a minha capacidade de amar, eu preciso querer amar, Vamos dizer assim, ali seria um desejo puro. Mas se eu quero amar para ser amado, já tem uma distorção. Então, já fica um ponto de atenção ali. E, normalmente, a gente busca aumentar a nossa capacidade de amar porque eu quero ser amado em troca. Então, o primeiro ponto de atenção que eu traria é, então, que fique claro para a gente, observa dentro de você os seus impulsos, seus desejos até agora, os seus sonhos, os seus movimentos internos, sejam eles quais forem, quanto que ainda está porque eu quero esse retorno. E não porque eu quero expandir o meu coração realmente, me conectar com os outros e criar o vínculo, e estar ali disponível com a vida.
né, em contato, porque basicamente amar é estar em contato, né, com o outro. A sua principal preocupação é a falta de amor, que muitas vezes é responsável pelo fracasso dos relacionamentos que vocês não querem que fracassem. Óbvio, né? Ninguém entra numa relação querendo que ela termine, ou que ela não dê certo, ou que seja terrível, né? A gente quer que seja uma boa relação, que seja madura, que seja frutífera, que seja gostosa, prazerosa. E a gente sabe que a tendência é que se não tiver um amor desbloqueado ali, isso não vai acontecer. Então, óbvio, eu quero aumentar a minha capacidade de amar. E é preciso muita perspicácia para a gente descobrir que aquilo que eu pensava que era amor, na verdade, não era. Como no começo ali da frase, né? Eu, no fundo, estou querendo receber, não estou querendo dar. Eu estou querendo uma garantia, eu estou querendo alguma outra coisa, mas não necessariamente é amor. E esse é o primeiro passo. Saber aonde está o meu enrosco. Ou pelo menos admitir para mim que eu tenho algum bloqueio. Eu acho que um outro ponto também que é muito importante é admitir que você não é todo o bloqueio, porque existem muitas pessoas que já fazem caminhos, seja espirituais, terapias, que não necessariamente o Petro, né, mas eu falo assim, graças a Deus existem várias formas da gente se trabalhar, existem muitos caminhos, então a gente pode ir se trabalhando, e expandindo e abrindo o coração de várias maneiras. E pode ser que eu já trabalhei, já abri bastante meu coração, mas isso não é tudo o que eu sou. Né? Existem muitas camadas de inconsciente dentro da gente, e dentro dessas camadas pode existir um não, pode existir uma partezinha que está lá na manipulação, no retorno, precisa ser considerado também, se eu quero ser honesta comigo, se eu quero me responsabilizar por mim e pelas relações que eu crio, né? E eu gosto da palavra perspicácia que ele usa, porque é muito isso. As nossas partes todas crescem junto com a gente, o que inclui as nossas partes destrutivas, a nossa criança ferida, a nossa parte birrenta, a nossa negação, nosso eu inferior, usando o termo, né, bem do Petro, ele também aprende junto com a gente. Então, as desculpas, vamos dizendo assim, vão ficando mais elaboradas, mais escondidinhas. Então, é preciso uma perspicácia, um desejo real, profundo, deliberado, uma vontade positiva nesse sentido, de ver a verdade e de querer reconhecer onde é que está o meu nó, onde é que está o meu não. E olhando tudo isso, a dúvida que fica é, quando amamos de verdade e ainda assim não deu certo, a gente foi rejeitado? Não sei se alguém de vocês, né, passou por um caso como esse, de uma relação onde você tem certeza que você se abriu, onde você se doou, onde a coisa foi. Eu acredito que isso é possível de já ter acontecido talvez com alguém aqui, e simplesmente não deu certo. Às vezes não dá certo porque é um não nosso mesmo. Às vezes não dá certo porque simplesmente não era para ser. E é difícil da gente lidar com isso. Porque o que o guia traz aqui é basicamente, ele não usa exatamente essas palavras na palestra, mas é isso, no fundo não tem garantia. E a gente quer tanto uma garantia. Tipo assim, é como se, aí que vem a frustração maior, porque é como se falasse assim, mas eu fiz tudo que estava na cartilha. Eu tô aqui agora com o coração aberto, amando de verdade, e ainda assim, não, né? Não, pode ser que não, porque o outro, né, com o qual eu me conectei, que eu me apaixonei, que eu escolhi criar uma relação, pode não estar querendo. Pode estar num ritmo diferente de você, pode ter questões, pode ter bloqueios, pode ser que ele só esteja com bloqueios, queira, mas tenha bloqueios. E aí a gente vai precisar dosar quanto ama, que é o que ele fala, uma das coisas que ele traz, tipo, se você dá mais, você ama demais para uma pessoa que recebe pouco, porque não dá conta de receber muito, é um problema. O outro vai estar sendo, né, desrespeitado, de certa forma.
não considerado, e a gente precisa considerar ele nas nossas relações. Pode acontecer de ser uma coisa que não é pessoal, simplesmente o outro não quer. E a gente não aceita que o outro não quer. Como se isso fosse uma nossa, né? Por não ter dado certo. Faz sentido até agora? Como é que vocês estão? Que horas são? Se tiver tudo bem, tá, né? Vou continuar, então. Ai, volta. Aqui. Amar demais quando isso não é desejado é tão insensível, tão egocêntrico, tão cobiçoso quanto amar de menos. Não é verdade que se eu abro meu coração e eu te dou de bandeja tudo que eu tenho, eu estou sendo bom, eu estou sendo maravilhoso. Porque o outro tem o direito de não querer ou de não poder, porque às vezes é uma incapacidade de receber. E aí cabe a gente sentir a frustração, principalmente se a gente já se trabalhou bastante e abriu o coração de verdade, porque daí eu lidar com o meu ressentimento e a minha frustração é responsabilidade minha. Porque o outro não é obrigado a se conectar com quem a gente quer que ele se conecte, né? Que no caso é a gente que está amando ele, né? Na maneira que eu quero, na hora que eu quero. Isso chama-se obstinação, né? Parece, a Sara está rindo, mas não é? É uma coisa que, na hora que a gente está vivendo, não faz muito sentido, né? Porque você está ali entregue, querendo fazer dar certo, mas o outro também existe na relação, ela existe com no mínimo duas pessoas, né? A Beatriz queria falar alguma coisa? Não, que ela apareceu aqui. Eu queria perguntar de quem que é essa frase, é de algum dos livros? É da palestra. No geral, Ah, tudo que é aqui de frase, coisa, todas você encontra na palestra. tá. Eu acho que eu tenho muito disso aí. A gente tem. Às vezes não é necessariamente em todas as relações, mas em algum Uhum. momento da vida a gente fez isso. Que a gente vai lá e quer tanto, às vezes, por exemplo, às vezes eu vejo isso muito no meu caso, eu vejo bastante com filho. Quero tanto que faça, que dá certo, que afoga, né? É um exemplo. E ali eu desrespeito. Ali eu estou sendo egoísta e eu preciso. Isso é meu, isso é minha responsabilidade. O outro tem as questões dele, que são indiscutíveis, mas o outro não é o que está em questão aqui, né? Cabe a gente lidar com a frustração de que é assim, né? Ele também existe, ele também tem um espaço, ele também tem direitos. E, inclusive, aceitar que ele é assim é amor. Isso é maturidade. Eu quero trazer para vocês um exemplo, gente. Não sei se vocês já viram esse videozinho, que na realidade é um áudio. Para quem não tem inglês, eu botei um resumo embaixo aqui do que se trata o vídeo, porque é um vídeo em inglês. E eu acho ele extremamente didático, porque a gente fala bastante das nossas crianças, e aqui é um vídeo com duas crianças, né, tendo uma crise. Presta atenção, eu já dei spoiler, né, com a descrição, mas presta atenção no que acontece. Espero que vocês escutem. Deu para pegar? Quer que eu coloque de... Me dá um ok ou não ok, que se for o caso eu ponho de novo. Tá muito difícil de escutar, Lê. Porque o áudio é horrível mesmo, é das crianças. Por isso que eu botei a legendinha. Vou traduzir de novo e vou pôr de novo. Mas basicamente assim, tá um menino chorando.
E aí a mãe, eu acho que é a mãe, porque porque ele não tá conseguindo falar, gente, ele tá chorando, ele tá em desespero, porque ele quer que eu case com ele, com ela, X. Aí eu falei assim, você tá chorando porque você não quer casar com ele? É. E aí vem a outra criança com toda a força, falou assim, eu vou casar com você. E ele, não! Ela, vou! Isso, áudio. E as crianças brincando. Eu vou pôr de novo. Mantenha essa ideia na cabeça e escuta. Eu queria que vocês prestassem atenção no desespero das crianças, porque é isso que a gente sente. A gente fala muito da nossa criança, do que mais, mas a nossa criança é isso aí, gente. Percebe? Vou pôr de novo. É mais o áudio do que a imagem. É que a imagem eles desenharam para dar uma ideia do que está acontecendo. Entendeu? Tirar agora. Deu para pegar a ideia? Tá, já respondo aqui para Fernanda. Deu para pegar qual que é o vídeo agora? Porque a ideia de que eu trouxe desse vídeo é porque eu achei ele muito didático para mostrar a nossa força de vontade, querendo que o outro faça aquilo que eu quero, né? Porque eu amo você, eu quero estar com você, eu quero casar com você, então você vai casar comigo. E a outra criança em desespero, porque ela não quer. E é basicamente isso o que a gente faz na nossa vida adulta com as nossas relações. Eu te amo, eu vou te dar tudo, eu sou perfeito, você vai ficar comigo. E o outro, conforme a gente vai com muita ânsia, o outro vai se retraindo cada vez mais, né? Inclusive, tem outras teorias de psicologia e tal que coloca, né, como a dinâmica, acho que do caçador, digamos assim, que sempre vai ter daí um dos dois fugindo, dependendo de como é. Esse é um exemplo de que se eu vou muito para cima, com muito para dar, e o outro tem como ferida, essa ferida, né, com relação a amor, ele vai fugir, vai se retrair cada vez mais e não vai dar certo. E eu preciso perceber se é o caso e respeitar. Num caso como esse, pode acontecer, já vou entrando um pouco na pergunta aqui que a Fernanda fez, pode acontecer que se eu acalmo a minha ânsia e dou só o que o outro consegue receber, a relação se estabelece, se estabiliza, né? E a gente tem uma relação muito profunda e muito produtiva e muito boa, porque daí você está aprendendo a incluir o outro na relação e dosar, e o outro está aprendendo a abrir o coração para você e sair da casca e indo para fora, né? Mas é um vai precisar bastante força de vontade no sentido positivo, né? De estar ali disponível e tentando conforme o outro vai abrindo, né? A Fernanda colocou aqui, o que fazer? Procurar por alguém que esteja preparado para receber esse amor ou sempre dar o amor na medida que o outro consegue receber? Sempre dar o amor na medida que o outro consegue receber. Isso é fato, né? Se você tem mais para dar do que o outro tem para receber, é dar o que o outro consegue receber. Agora, se você vai procurar alguém que esteja preparado para receber esse amor, é uma alternativa. Eu diria que essa é uma alternativa maior, ou mais importante, no caso do outro não querer receber. Porque tem o caso de receber pouco e tem o caso de não quero. Existem algumas pessoas que não estão dispostas, não têm abertura. E esses também são casos que a gente precisa aceitar, que ali está fechado, né? E é o que é. Ele pode ser uma pessoa muito boa, muito legal, mas não ama, não vai abrir, não vai estar na relação, vai estar sempre retirado, sempre para fora, sempre, né, de certa forma excluído da relação. E eu falo assim, de certa forma excluído, porque não necessariamente a pessoa vai estar consciente que ela não está presente da relação, não está amando, não está, né?
E aí, se for o caso de uma relação assim, onde a relação simplesmente é só pro forma, e você percebe, cabe a você, né, que é o que ele fala muito de trabalhar a sua percepção. Cabe a você cuidar. Quem é mais desenvolvido, né, em termos espirituais e psicológicos, emocionais, é maduro, é mais responsável, nesse caso, pelo ritmo da relação. Primeira vez que eu li isso numa palestra, eu fiquei muito brava, mas depois eu reparei que é verdade. A gente não pode exigir de uma criança, por exemplo, que tome decisões de um adulto. É o mais maduro que toma as decisões, que dá o caminho, que norteia. Então, cabe a quem tem mais amadurecimento e mais desenvolvimento, realmente definir as coisas que precisam ser definidas. No caso, a percepção. Se uma pessoa de receber, se isso lhe dá medo, essa corrente faz com que o outro se recolha amedrontado. De novo, videozinho que eu passei ali, o áudio. O desespero da criança é surreal. Né? Para mim, eu achei, por isso que eu falei, eu achei didático por causa disso, porque demonstra o exagero da criança e o drama, são dessas feridas que a gente está falando. Existe uma parte nossa que muitas vezes não dá conta de receber. Né? Tudo bem que existe também uma parte que quer dar e que acha que essa vai ser a solução da vida, né? Mas não é nessa energia que a gente resolve. E se eu agir assim, enquanto adulto, eu vou criar uma situação igual, às vezes sem todo o drama, porque como adulto a gente é mais racional, mais contidinho, mais, né? Mas internamente é isso que está em jogo. Para vocês é uma questão de tudo ou nada. Se esse tudo não for recebido, vocês se recolhem. E o tudo passa a ser nada. Mas se perceberem essa luta interior da outra pessoa, se crescerem o suficiente para não dar mais do que pode ser recebido, pode nascer outro tipo muito satisfatório de relacionamento. Um relacionamento que vale muito a pena. Porque uma relação é como se fosse uma dança, no fundo, né? Digamos assim. É uma questão de estar o tempo todo checando o ritmo e a disponibilidade do outro, né? Uma hora é um que vai dar, uma hora o outro vai dar, e quanto que tá ali, né? Como tá o saldo dessa relação, em que ritmo que ela tá. Nem sempre você vai ser um que vai comandar, às vezes é um outro que vai comandar. Então, como é que tá? Cheque o tempo todo. E é onde entra o autoconhecimento que ele falou lá no primeiro slide, segundo. Autoconhecimento é que vai me permitir ter essa consciência, perceber esses ritmos, perceber inclusive a necessidade do outro e incluir o outro, né? A consequência é uma oscilação entre amar intensamente seguido de retração e ressentimento. Eu dou com tudo, vou para a vida, faço, né? Aí o outro corre, se fecha, entra e diz assim, aí eu fico ressentido, me senti rejeitado, não adianta, blá, 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 e não dou mais nada para ninguém. Porque não funciona. No fundo, nessa dinâmica, eu volto a falar, a gente queria uma garantia de que se eu fizesse isso, dava certo. Mas o fato é que ser humano tem livre-arbítrio, tem desejos, tem emoções que são individuais. Eu não posso obrigar o outro a agir como eu gostaria que ele agisse. Depois, espontaneamente, sozinha, a capacidade de amar cresce. Depois, assim, né, com o tempo, se eu deixo, se eu aceito, se eu cuido. É um desafio mesmo balançar essas questões. Tá abrindo aí também. Esse acho que é um ponto-chave aqui. É preciso aprender a respeitar a incapacidade do outro. Por mais que eu me frustre, por mais que seja frustrante, por mais que me pareça, às vezes, uma rejeição pessoal. Muitas vezes não é uma rejeição pessoal, gente. Claro que às vezes é. Mas quando é uma rejeição pessoal, a gente até pode fazer algo a respeito, né? Porque talvez eu não possa mudar ou melhorar com uma determinada pessoa, mas, né, é algo que eu posso trabalhar em mim se eu quiser.
mas acontece muitas vezes de ser simplesmente uma questão, um bloqueio, uma incapacidade do outro com que a gente está se relacionando. E a gente precisa daí aprender a deixar outra pessoa ter a reação que é dela, que é diferente da que a gente espera. Ponto. Só assim é possível ter relações significativas e menos dependentes da sua vontade, da nossa vontade pessoal. Porque ter força de vontade é maravilhoso, é uma qualidade que a gente pode e deve desenvolver. Mas ela, de uma forma inadequada, excessiva ou distorcida, pode matar uma relação ou pode ser bem destrutiva para a gente e para o outro. Então, as nossas relações, o amor, ele tem que estar fora desse jogo da força de vontade, né, direcionada para o outro. Essa é uma parte que ele traz, inclusive, um exemplo de percepção que eu queria que vocês ficassem para reflexão. Se quiserem dar um print, fazer alguma coisa, podem dar, porque aqui ele dá uma dica do que refletir. Vocês podem achá-la doentia ou imatura, isso não importa. Achá-la é, no caso, a outra pessoa com quem vocês queriam se relacionar ou às vezes têm uma relação. Observem a sua atitude mais íntima, as suas correntes a esse respeito. Encarem desse ponto de vista e vocês vão acabar tendo a maior consciência da importância do seu avanço precipitado. Vocês vão deixar de encarar isso como uma qualidade pela qual a vida os pune injustamente, mas vão enxergar o egoísmo e a cobiça que ela contém intrinsecamente. Ao fazerem isso, naturalmente vão amadurecer também a esse respeito. Vão desenvolver a decência de deixar a outra pessoa seguir seu caminho, sem deixar de respeitá-la. Vocês terão a generosidade e a nobreza de espírito de se afastar e soltar, e ficarão mais sintonizados com as necessidades da outra pessoa, se ela deve receber mais do que vocês dão ou menos do que querem dar. Deu para pegar, né? E aqui, para fechar, para dar um tempinho para conversar um pouco, a felicidade e o amor não são um processo evolutivo, um processo através da nossa força de vontade, meus amigos. Eles chegam quando se observam sem julgamento. Mal, certo e errado. E esse bom ou mal é o que a gente julga que é bom ou mal também, né? Então, assim, a felicidade e o amor, eles são espontâneos. E a nossa tarefa é permitir essa expressão espontânea no fundo. E não direcionar a emoção, né? A felicidade e o amor para que saiam, para que existem, para que atuem de alguma maneira por aí. Fechou? Isso aqui, todos os trechos, como eu falei para a Beatriz, são da palestra em si. Palestra número 103. Então, se vocês quiserem, depois no site do Patchwork Brasil, vocês encontram para baixar. Pode baixar. E a gente tem uns minutinhos aí para dúvida, para conversa, se alguém tiver alguma coisa para trazer, se ficou alguma questão. Aí, Lembrando... então, acho que eu vou encerrar a gravação, pode ser? Pode.